Você abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 16. Quem crê que Deus liberta? Atos 16, 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, presta atenção, irmãos, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu seja salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, irmãos? A salvação que está em Cristo não é só para você, é para você e para a sua casa. Jesus não veio operar apenas na minha vida, Ele veio operar na vida da minha família, na vida da minha família, na vida da sua família. Libertação. Esse culto, ele tem esse propósito, culto de libertação. O que é libertar? O que é libertar? Se você for procurar no dicionário, libertar está soltar, liberar, tirar da prisão, tirar do cativeiro, liberar, desprender, porque às vezes uma pessoa que está presa, ela precisa ser desprendida. Libertar tem todos esses significados: soltar, liberar, desprender, dar independência. Tudo isso significa libertar. Mas a libertação, ela tem vários níveis. Ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual. Vou dar um exemplo. Imagina aqui uma pessoa que está no presídio, está presa. Aí você olha para aquela pessoa, ela está lá na cadeia, ela está na cela. Mas dentro do presídio, aquela pessoa está lendo a Bíblia, está orando, está feliz, o semblante dela é feliz, mas ela está presa, ela está dentro de um presídio. Isso é uma cena.
Agora imagina aqui, eu estou criando um outro quadro. Uma pessoa que não está na prisão, ela está livre, ela vai para onde ela quer. Essa pessoa, ao contrário dessa, não está na prisão, mas ela está em cima de uma ponte, ela está livre. Só que ela está pensando em se jogar daquela ponte e tirar a sua vida. Eu pergunto para vocês: quem está preso e quem está solto? Quem está preso, quem está solto? Os dois estão presos. Só que esse que está preso fisicamente, ele tem liberdade espiritual, ele está livre por dentro, ele está liberto interiormente. A prisão que ele está não tira a sua felicidade. Ele pode estar lá dentro daquela prisão, mas ele interiormente ele está livre. Essa aqui não está na prisão, mas ela está querendo tirar a sua vida. Ela não está encarcerada por barras de ferro, mas ela está aprisionada espiritualmente por um sentimento de morte, de destruição. O que é pior? Nós temos que analisar, nós temos que avaliar muitas vezes. Irmãos, tem muitas pessoas que aparentemente estão livres, mas estão presas. E tem pessoas que aparentemente estão presas, mas estão livres. Não é estranho isso? Né? Pessoas que aparentemente estão livres, mas estão presas por dentro. Pessoas que aparentemente estão presas, mas estão livres por dentro. Pastor Marcos, da primeira igreja, ele faz um trabalho extraordinário ali no presídio. Ele prega para os presos. Tem muitos presos lá dentro da cadeia que estão livres, estão vivendo melhor dentro da cadeia do que se estivessem aqui fora. Eles pregam o evangelho lá dentro, eles estão felizes lá dentro, porque alguém libertou eles por dentro. Alguém libertou eles interiormente. Jesus. E tem gente aqui fora que tem o direito de ir e vir, mas está preso interiormente. Aqui nós temos a história de Paulo e Silas. Estavam em Filipos. Não estavam só Paulo e Silas, estavam também Timóteo e Lucas, porque Lucas foi aquele que escreveu o livro de Atos. Estavam os 4 em viagem missionária. Mas Paulo e Silas, eles partiram com mais veemência para cima de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas eles eram judeus. E porque Paulo foi usado por Deus para expulsar da vida de uma jovem um espírito maligno de adivinhação. Havia ali uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Havia uma jovem ali usando de espiritismo. O espiritismo existe, irmãos? Existe. E muitas vezes o espiritismo ele entra na vida das pessoas no momento de maior fragilidade das pessoas. Quando as pessoas perdem um ente querido, aparece alguém que é do espiritismo. Eu vou chamar o fulano para você bater um papo com ele. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu disso? Levanta a mão quem já ouviu aí comigo. E aí faz aquela reunião lá e invoca, e começa a falar com o fulano. E a voz, parece que é a voz do fulano. E parece que aquele que está ali está falando coisas realmente relacionadas à vida do fulano. Mas eu quero dizer para você, querido, quem está ali não é o fulano que morreu. E é aí que nós muitas vezes precisamos entender. A palavra de Deus não fala de reencarnação, de invocação de mortes. A palavra de Deus fala de ressurreição. Morreu, sua alma fica aonde ela tem que estar. De lá ela não sai. Mas no dia da sua ressurreição, a sua alma volta para se encontrar com o seu corpo. Mas pastor, esse meu corpo foi cremado, eu virei pozinho. Ué, quando você enterra no chão, o bicho não come tudo? Agora, irmãos, Deus é Deus para pegar o pozinho e fazer o corpo voltar de novo à sua estrutura, como aquele que foi degustado, engolido, comido pelos bichos, não importa. O fato é que a palavra de Deus diz que o Senhor ressuscitará os nossos corpos. Como Ele vai fazer isso? Isso é com Ele. Só sei que Ele tem todo o poder para fazer isso.
E Ele não precisa me dar explicação, porque Ele é Deus, eu só preciso acreditar que Ele é capaz e poderoso para fazer. O que aconteceu? Paulo expulsou, porque aquele espírito maligno estava ali, perturbando a vida deles ali. E Paulo expulsou, falou: sai dela em nome de Jesus. E saiu. Só que aquele espírito maligno de adivinhação dava lucro aos senhores daquela mulher, e eles ficaram indignados, e mandaram prender Paulo e Silas, e açoitar Paulo e Silas, e jogar Paulo e Silas numa cadeia. Ou seja, Paulo e Silas foram açoitados, apanharam, foram presos e amarrados ainda dentro da cadeia com correntes nos pés, porque naquela época a prisão romana era assim, não bastava colocar o camarada dentro da cadeia, eles amarravam o pé do camarada com uma corrente. Olha só a situação, irmãos. Agora imagina você numa situação dessa. Você está fazendo tudo certo, você não fez nada de errado, você está fazendo tudo certo, e aí de repente as coisas negativas começam a vir sobre a tua vida. Você está fazendo tudo certinho, você está servindo a Deus, está fazendo tudo que Deus quer, mas de repente você começa a apanhar, você começa a ser perseguido, te prendem, te colocam numa cadeia, numa prisão. Eu pergunto para os irmãos: é ou não é uma situação de aflição? É ou não é uma situação de aflição, irmãos? E eu pergunto para você: está passando por aflição hoje? Quem está passando por algum tipo de aflição aí? Levanta a mão. Os aflitos. Está passando por aflição. Paulo e Silas passaram por essa aflição. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem o seguinte tema: Deus permite as aflições dos justos para revelar o verdadeiro adorador. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te permite sofrer. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus permite você sofrer. Deus permite, irmãos. Deus permite. Deus permite as aflições do justo. Deus permite as aflições dos seus servos para revelar no meio da aflição o verdadeiro adorador. Porque, irmãos, em meio a toda aquela situação de aflição, imagina você com o corpo todo cortado por ter apanhado com varas. Naquela época eles tiravam os homens em praça pública, amarravam as suas mãos no tronco e vinha um carrasco com uma vara enorme e cortavam as suas costas até sangrar. Eles estavam assim, com as costas sangrando, depois de ter levado uma baita de uma surra, com fome, com sede, presos numa cadeia e amarrados com os pés no tronco. Mas à meia-noite eles começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, à meia-noite, na hora mais escura, no momento mais escuro da noite, à meia-noite, com toda essa situação de dor, com fome, com sede, eles louvaram e engrandeceram o nome do Senhor no meio do sofrimento. Isso que me chama a atenção, irmãos, porque no meio do sofrimento, no meio da dor, é comum um ser humano reclamar, sim ou não? É comum ao ser humano questionar a Deus: Senhor, por quê? Não tem gente que faz assim, irmãos? Mas por que, Deus? Por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Irmãos, não teve nada disso. Sabe o que teve? Louvor a Deus, louvor ao Senhor, oração e louvor a Deus, oração e louvor a Deus, o verdadeiro adorador. Irmãos, Deus permite as aflições para revelar que o verdadeiro adorador, ele tem algumas características, e a primeira característica do verdadeiro adorador é que ele entende que o verdadeiro cristianismo, ele não oportuniza apenas a possibilidade de prosperar, mas também de sofrer por amor a Cristo. Eu quero dizer para você, querido, você que está em Cristo, você não somente pode prosperar, mas você também pode sofrer por amor a Jesus.
O amor a Jesus pode nos trazer prosperidade? Sim ou não, irmãos? Pode, mas também pode nos trazer sofrimento. E nós temos que estar preparados para as duas situações. Porque tem crente que só está preparado para prosperar. Aí Deus fala: não, você não entendeu. Você não entendeu o negócio, você não entendeu a situação. Prosperar faz parte, mas também tem a parte do sofrer. Paulo e Silas estavam preparados para prosperar, mas também estavam preparados para sofrer por amor a Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: você está preparado para sofrer? Ou você só está preparado para prosperar? É uma coisa que você tem que pensar. Porque, irmãos, o caminhar com Deus, tem uma frase assim, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Essa frase no seu todo, ela não está toda errada. Pare de sofrer ao ir para Jesus, sim, em relação à sua eternidade. Porque quem vai para Jesus não vai sofrer na eternidade, porque tem o seu nome escrito no livro da vida. Não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Porém, aqui na terra sofrerá enquanto estiver aqui, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Quem falou isso? Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Jesus diz assim: ó, vocês vão ter aflição, gente, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você vencerá também. É isso que ele está falando para mim e para você. Então o crente, quando ele sofre por amor a Jesus, por estar fazendo o que Deus determina que ele faça, ele não se entristece, por 3 motivos. Primeiro, porque ele entende que ele precisa carregar nessa terra as marcas de Cristo. As marcas de Cristo, irmãos, a gente pode falar de muitas coisas. Existem as marcas de Cristo que estão relacionadas ao meu relacionamento com Deus, que permeiam a minha vida espiritual, no meu relacionamento com o Altíssimo. Amor, santidade, humildade, consagração, oração, amor pela palavra, perdão. Tudo isso são marcas de Cristo na vida do cristão, dentro do seu relacionamento com Deus. Ele precisa ter essas marcas. Imagina um cristão que serve a Jesus, diz que serve a Jesus, mas não perdoa, não ama, não vive em santidade. O apóstolo Paulo diz: ninguém me envergonhe, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas também existem as marcas de Cristo que estão relacionadas com a relação do cristão com o mundo. E as marcas de Cristo nesse sentido envolvem sofrimento, rejeição, discriminação, preconceito. E por causa da rejeição do mundo, do preconceito do mundo, Paulo trouxe muitas marcas sobre a sua vida. Ele diz que ele foi açoitado, apedrejado, que ele foi ferido, ele passou por naufrágios, ele passou por prisões. São as marcas de Cristo relacionadas à rejeição do mundo. Por quê? Porque se nós amamos a Deus, fazemos a vontade de Deus, o mundo se levanta contra nós. E aí nós temos que trazer as marcas de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala: fui apedrejado, fui açoitado, fui aprisionado. Essas marcas, elas denotam o quê? Sofrimento, sim ou não, irmãos? Então, se você está em Cristo, você não pode reclamar porque tem sofrimento na sua vida. Não é uma incoerência. Eu estou em Cristo, mas eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer com as rejeições do mundo. Eu não quero sofrer, mas eu estou em Cristo. Não tem como, irmãos. Se nós estamos em Cristo, nós vamos passar pelo que Cristo passou. Cristo foi rejeitado, você também será. Cristo foi perseguido, você também será. Cristo foi ferido, você também será. Enfim, Cristo foi julgado injustamente, você também será. Então, quando eu sofro,
com o entendimento de que às vezes os sofrimentos são as marcas de Cristo na minha vida, eu fico mais em paz, porque eu sei que eu estou sofrendo, por quê? Porque eu estou seguindo a Cristo, estou servindo a Deus. Amém? Quem quer as marcas de Cristo na sua vida aí? Olha o que você está pedindo. Você vai ter as marcas de Cristo, né? Segundo, irmãos, o crente, quando ele está fazendo o que é certo, ele não se chateia porque ele está sofrendo. Por quê? Porque ele entende que o sofrimento é um instrumento de Deus para fortalecer ele. O sofrimento é um instrumento de Deus para provar e aprovar ele. Irmãos, quando nós passamos pelo sofrimento, preste atenção no que eu vou falar. Não importa qual seja o sofrimento. Quando você passa pelo sofrimento, só pelo fato de você passar pelo sofrimento e permanecer em pé, você já é mais forte, você já está mais forte. Sim ou não, irmãos? O fato de você passar pelo sofrimento e aquele sofrimento não te destruir, não te matar, e você passar por ele, você sai daquele sofrimento, você já não é mais a mesma pessoa, porque a experiência do sofrimento, ela te fortalece. Te fortalece. O fato de você passar por sofrimentos fortalece a sua vida espiritual, fortalece você como pessoa. Então às vezes a gente olha para uma pessoa assim, que está passando por um sofrimento muito grande, e você vê a pessoa estável, segura, mas você tem que olhar o histórico de sofrimentos que ela já passou lá atrás. Por que aquela pessoa está firme hoje? Porque ela passou por inúmeros sofrimentos lá atrás, e hoje ela adquiriu força em Deus para se manter em pé. Agora, uma pessoa que não passa por sofrimentos, qualquer sofrimento deixa ela desesperada, porque ela não tem a experiência do sofrimento. Então, quando Deus te faz passar pelo sofrimento, é porque Ele está te dando experiência, e essa experiência Ele vai te fazer mais forte. Então, a frase que diz assim, que aquilo que não te mata te fortalece. Tem outra que diz aqui, o que não te mata engorda, né? Mas aquilo que não te mata te fortalece, te deixa mais forte. O sofrimento ele vem para te provar. E entenda bem a frase que eu vou dizer: aquilo ou aquele que não passa pela prova não merece ser honrado. Vou repetir: aquele que não passa pela prova não merece ser honrado. Quem quer honra aí? Levanta a mão aí, quem quer honra? Então passe pela prova. Irmãos, todos nós temos que entender que a honra só vem depois da aprovação diante da prova. Um carro, para ele ser lançado no mercado, ele é projetado 3, 4 anos antes dele ser lançado, porque ele tem que passar por vários, vamos dizer assim, por uma série de testes de prova. Tem que provar a aerodinâmica daquele carro, como é que ele vai se comportar nas curvas, principalmente o carro utilitário. Quem já vai falar do carro utilitário? Temos carro de passeio e carro utilitário. O carro utilitário, muito mais, porque ele tem que ser útil. Então o carro, ele é projetado, aí eles fazem o motor do carro, aí eles criam a suspensão daquele carro, aí eles idealizam como que vai ser o estofamento daquele carro, a estrutura daquele carro, aí depois eles começam a testar o carro. Eles testam a durabilidade do motor do carro, eles testam como aquele carro vai se comportar nos diferentes terrenos, terrenos aplanados, terrenos acidentados, terrenos com lama, terreno com chuva, com seca, curvas perigosas, enfim. Você acha que um carro sai da noite para o dia? Porque à medida que eles vão testando o carro, é que eles vão tendo noção de que peças vão estragando primeiro. Sim ou não, irmãos? Na revisão de tantos mil quilômetros, que peças vão repor? Para saber isso, o carro tem que ser testado. Como é que eu vou saber, com 100 mil quilômetros, o que vai trocar no carro? Correia, dentada? O que vai trocar? Eu tenho que rodar 100 mil quilômetros. Eu tenho que passar por a experiência de ser provado.
O carro, ele sofre, é colocado sobre ele pressão, é colocado sobre ele peso, dificuldade, para ele, depois de passar pela prova, ele ser aprovado. Aí ele vai ter a honra de ser lançado. Você acha que com você é diferente? A gente só quer a honra. Deus fala, calma, você ainda não foi testado. Eu tenho que testar a sua fidelidade, eu tenho que testar a sua fé, eu tenho que testar a sua paciência, eu tenho que testar para ver onde é que você é mais forte e onde é que você é mais frágil. Deus vai te testando, Deus vai te testando. Ele testa a sua paciência, Ele testa a sua esperança, Ele testa você diante de várias provas. Essa prova aqui eu passei bem, mas aí Deus te dá uma mais difícil. Por quê? Porque Ele quer te honrar. Amém, irmãos? Deus não prova ninguém para destruir, Ele prova os seus escolhidos para honrá-los, para dar honra a cada um deles. Por trás da sua prova tem honra para você. Deus, Ele vai te provar só para te fazer crescer, só para te amadurecer, só para te aperfeiçoar. Fala para o seu irmão, Deus vai te provar, irmão, só para você crescer. Deus vai te provar. Qual é a prova que você está passando hoje? Essa prova, ela pode ser oportunidade para você ficar mais forte. Ela pode ser oportunidade para Deus fazer algo maravilhoso na sua vida e através da sua vida. Nós não podemos fugir da prova. Nós temos que passar pela prova. Passe pela prova. Mas não passe pela prova reclamando. Não passe pela prova murmurando. Passe pela prova buscando a Deus. Porque foi isso que Paulo e Silas fizeram. Estamos na prova. As nossas costas estão ensanguentadas. Estamos presos. A corrente está nos nossos pés. Mas nós vamos buscar a Deus assim mesmo. Porque tem crente que quando a prova chega, aí ele fala, não vou buscar a Deus agora. Quando eu estiver bem eu vou buscar. Irmãos, é quando a gente está bem que tem que buscar a Deus, irmãos. A gente tem que buscar a Deus em todo tempo, mas principalmente quando a gente não está bem. Deus não precisa que você busque a Ele quando você está bem. Deus precisa que você busque a Ele quando você está mal. E às vezes a gente tem que dizer assim, eu estou mal, mas eu estou buscando a Deus. Está doendo, mas eu estou buscando a Deus. Está difícil, mas eu estou buscando a Deus. A situação está complicada na minha vida, mas eu estou buscando ao Senhor. Estou na presença dEle, estou orando, estou louvando. Porque, irmãos, o verdadeiro adorador não precisa que tudo esteja bem para ele adorar. Ele não adora com base nas circunstâncias. Não foi o que nós cantamos agora há pouco? Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Não cantamos isso, irmãos? O adorador, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Deus que está acima das circunstâncias. Ele olha para aquele que está acima das circunstâncias e diz, a circunstância está ruim, mas existe um Deus que está acima. Eu vou buscar esse Deus. O verdadeiro adorador é aquele que crê que quando ele ora e ele louva a Deus na dor e no sofrimento, ele vai receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Ele crê que quando ele ora, ele crê que quando ele louva, ele está preparando o ambiente para que o sobrenatural de Deus venha, para que o sobrenatural de Deus entre na sua vida, mude as coisas, mexa com as circunstâncias da sua vida. Eu quero dizer para você, querido, Deus é sobrenatural. E você acha que quando você ora nada acontece? Eu digo para você, quando você ora, o sobrenatural está se movendo.
Algo está acontecendo no céu, daqui a pouco algo começa a acontecer na terra. Porque diz a palavra que de repente veio tão grandes terremotos sobre aquele lugar que abalou os alicerces do cárcere, abriu as prisões que estavam fechadas e as cadeias, as correntes foram soltas. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus que quebrou correntes no passado, libertou pessoas da prisão no passado, Ele está aqui hoje. E quando a gente começa a orar, quando a gente começa a louvar, irmãos, nós começamos a trazer do céu a manifestação do sobrenatural de Deus. E de repente, o que nós precisamos acontece. É de repente que Deus muda o ambiente. É de repente que Deus entra com vitória na tua casa. É de repente que Deus entra no hospital e levanta aquele que está lá entubado. É de repente que Deus entra, irmãos, e faz um milagre acontecer na sua vida. É de repente que aquelas situações que estão te aprisionando por dentro são quebradas na tua vida. Todas as cadeias de tristeza, de angústia são lançadas por terra. Mas para isso nós temos que orar, mesmo na dor. Está doendo? Ore. Está difícil? Ore, porque Deus vai te responder. De repente você vai levantar as mãos para o céu e vai cantar um cântico de vitória. De repente você vai ver que aquilo que era impossível aconteceu. Por quê? Porque é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Irmãos, Deus permite as nossas aflições. Deus permite você passar pelas suas aflições hoje, como Ele permitiu Paulo e Silas passarem por aquelas aflições. Ele permite a sua aflição hoje, para mostrar que o verdadeiro adorador é aquele que crê que o amor de Deus em nós nos capacita a trazer para o nosso lado aqueles que estavam contra nós. Sabe, quem quer que aquele que está contra a sua vida se coloque do seu lado? Levanta a mão aí. Vou dizer uma coisa para você: ame essa pessoa, creia no poder do amor. Havia um carcereiro ali, um carcereiro que era o carrasco de Paulo ali naquele lugar, carcereiro romano. Mas diz a palavra de Deus que quando o alicerce do cárcere se moveu, as prisões se abriram, aquele carcereiro pulou e tirou a espada e ia tirar a sua vida, porque o guarda que estava vigiando a cadeia, se ele deixasse os presos fugirem, ele era morto. Então ele sabia que ele ia ser morto. Então ele simplesmente pega a espada e ia se matar antecipadamente. E o apóstolo Paulo falou: não faças isso. O homem que prendeu Paulo agora vai lá e impede ele de se matar. É a mesma coisa. Vou criar uma situação aqui. Imagina uma pessoa que quis tirar a sua vida, que te machucou, que te feriu, que fez tudo contra você. Aí de repente o mundo dá voltas, e aquela pessoa está diante de você, numa ponte para pular, uma ponte tentando tirar a vida. Você para o seu carro e vai lá e salva aquela pessoa. Foi isso que aconteceu ali. O amor fez com que aquele que era inimigo se tornasse amigo. Às vezes existem pessoas que dentro da nossa família, às vezes dentro da nossa família, que nos tratam como às vezes como inimigos. Às vezes acontece isso. Às vezes tem pessoas com quem o nosso relacionamento é ruim. O que eu vou dizer para você nessa noite? Faça por essa pessoa o que ela não espera que você faça. Faça por essa pessoa o que ela não espera que você faça. E essa pessoa, ela vai deixar de estar contra você e vai estar do seu lado. Isso é a atitude de um verdadeiro adorador. Deus quer revelar o verdadeiro adorador em você. O verdadeiro adorador, ele age em amor,
O verdadeiro adorador não se rende diante dos problemas, não perde a sua motivação, a sua fé, a sua confiança em Deus porque ele está sofrendo. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou deixar de confiar em Deus. Estou sofrendo, está doendo, está ruim o momento que eu estou passando, mas eu estou confiando no meu Deus. Por fim, o verdadeiro adorador é aquele que, no final de tudo, é honrado com o milagre. O milagre chega até aonde ele está. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você é verdadeiro adorador nessa noite, vai ter milagre na tua vida, vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na vida dos seus filhos, vai ter milagre aonde você precisa de milagre, em nome de Jesus. Se você é verdadeiro adorador, a sua história terminará com milagre. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite triste, desanimado. Eu quero ungir a tua vida. Há poder no nome de Jesus. Se você crer, Deus faz a obra. Se você confiar, Deus mostra que Ele honra a sua fé. Então nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou ungir você, eu vou orar por você. Seja qual for a sua necessidade, é hora de você apresentar ela diante de Deus. Venham para frente, irmãos, sem constrangimento. Quem precisa, precisa, né? Então nesse momento, podem chegar aqui mais perto, mais perto de mim aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos, entra na presença de Deus.